Urso, me empresta a espada, preciso para a missão. Não, ok, sem mais brincadeira. Agora eu vou abrir aqui a caixa para mostrar para vocês o meu prêmio do concurso, a minha Artistic Pen 15.6 Pro que eu consegui ganhar naquele concurso, finalmente chegou e estou muito feliz. Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho na caixa. Ela chegou tudo bem, chegou incrivelmente, muito bonita e tá brilhosa, né? Mas eu vou tentar compensar isso aí, gente. Eu tô fazendo aqui um unboxing da minha forma improvisada e espero que vocês gostem do vídeo. Agora vamos para o unboxing em si. Bom, abrindo a caixinha aqui, a gente consegue ver que temos esse papelzinho aqui. É só tirar ele, jogar aqui pro canto. E logo de cara a gente já vê a tablet em si. Ela é bem grande, bem leve. A qualidade dela parece boa, pegando assim da caixa. Mas vamos ver o que mais tem aqui. Tirando esse papelzinho aqui, temos o suportezinho dela, né? De plástico, bem simplesinho até. Vamos botar ele aqui. Bem interessante. Ok. Temos aqui o adaptador, a fonte, né? E adaptadores para vários tipos de tomada. Não sei de onde é isso aqui. Tá um pouco difícil. Essa aqui eu também não sei onde é. Essa aqui é a que eu vou usar, que é o padrão brasileiro, né? Temos a caneta aqui. Tirar esse plástico e a gente dá uma tiradinha aqui nela. E temos a caneta em si. Parece bem bonita, levezinha. A qualidade dela parece ser legal. Temos aqui a marca, né? XP Pen aqui na pontinha. E mais coisas. Temos... vamos ver o que tem aqui dentro. Um bando de pano. Esse aqui para limpar a tela, né? Uns papelzinhos. Mais papelzinhos. Garantia. Cartão, política de garantia. E um obrigado pelo apoio. Thank you for supporting. E a luva também, legal. Eu gosto de usar luva para desenhar. Acho bom. E o manual. Provavelmente eu vou ler ele aqui agora. Não vou ler não. E acabou essa caixa aqui. Temos outra caixa com alguns cabos. Esse aqui, vamos ver o que é isso aqui. Esse aqui é um adaptador HDMI para DisplayPort. Tá, é ok. Temos aqui mais cabos. Temos os cabos para conexão mesmo dela, né? Que é o... Esse aqui é um extensor USB. Acredito que vai para a fonte, para caso a tomada fosse longe. E aqui são os cabos dela. Temos energia, dados. Ok. E é só isso que tem na caixa. Agora vamos começar esse processo muito delicado, que tirar o plástico da tablet é um processo muito prazeroso e eu tenho que dizer, um barulhinho muito legal e a sensação de tirar o papel da tela. Ai meu Deus, está sugando a estática, socorro! Ok, essa daqui é a fonte que a gente precisa, né, caso a gente não tenha uma conexão USB que forneça essa amperagem aqui que eu estou mostrando na tela. E é bem simples até encaixar aqui, você só bota ele assim. E depois pressiona e ele dá um encaixezinho e tá pronto. Só você colocar na tomada. E aqui temos o suporte de plástico. Também é fácil de armar ele, né? No caso, só você empurra ali e ele já fica na posição. Infelizmente ele só tem uma regulagem de tamanho, né? Mas eu tô ok. E agora temos a tablet aqui em si, né? E ela realmente me surpreendeu bastante o quão ela é leve e bem fácil de manusear. Aí você só coloca ela aqui assim na tablet, já fica bem legal o ajuste, o ângulo. Esqueci de uma coisa, eu sou canhoto, né? Então tem que usar ela ao contrário por causa dos botões que ficam do lado de lá. Assim fica legal, agora ficou bacana. É isso aí. Aqui ela tem um botãozinho de ligar, tem um botãozinho para você controlar o brilho e a conexão, que é só um cabo só, esse daqui. Depois que você conecta a HDMI, o cabo de USB e o outro que fica na fonte, é facilzinho. Você só conecta ele aqui. É um cabo bem fininho, eu achei bem tranquilo até, não é tão difícil. Depois que você conecta ele, você só clica aqui para ligar ele, como se fosse um monitor normal, e prontinho. Bom, agora tudo pronto aqui, eu vou ligar ela, e como vocês podem ver, a NED DX, né, porque tudo tá de cabeça para baixo, o XP Pen não facilitou, inclusive na configuração de brilho, ela também fica de cabeça para baixo. Então eu vou colocar a luvinha aqui para poder testar também a luva.
E infelizmente, né, o logo também fica embaixo porque eu sou canhoto, então devia ficar em cima, né? Vamos fazer um traço aqui agora com a caneta para testar a pressão e parece ok. Não senti muita diferença assim, acho que é uma questão de costume ou então mesmo calibrar o nível de pressão das configurações da tablet ou mesmo do brush que eu estou usando, mas um pouquinho diferente, mas ok. Os traços saem bem legais, eu uso ali as teclas de atalho de um lado para poder navegar, né? É bem bom isso. Inclusive é rotacionar a tela, algo que eu não uso muito, mas tem gente que gosta de rotacionar, então é uma mão na roda, literalmente, né? Porque é uma roda e você pode configurar ela para muitas coisas. Eu até tentei para passar os frames e fica um negócio bem bacana. E a gente tem aqui 8 botões para poder configurar outros atalhos. Agora com o brush aqui com a estabilização desligada, eu vou fazer uns traços e depois fazer em câmera lenta para vocês verem como fica a resposta da tablet com a caneta, né? E como vocês podem ver, é bem rápido até, mesmo estando 10 vezes mais devagar a filmagem que eu desacelerei, né? O traço agora com estabilização. A estabilização que eu coloquei foi bem leve, mas dá para notar um pouco mais agora. Só que nada que enquanto você estiver trabalhando vá te prejudicar. Agora uma filmagenzinha de longe para vocês compararem com o tamanho. Aquele meu monitor ali é de 21 polegadas e vocês podem ver que é bem grande a tablet. E essa imagem aí ela está sem nenhum tratamento, então vocês podem comparar. Realmente as cores são muito boas comparado com o meu monitor padrão que eu uso para trabalhar. Um pequeno problema que eu posso apontar é que ela exige uma pequena pressão para ela começar a ser detectada. Para você conseguir fazer mesmo o traço mais fino, você tem uma certa pressão mínima que a tablet necessita para reconhecer. Eu tentei falar com o suporte isso e realmente é assim. A tablet tem um mínimo de resposta, então você não consegue fazer um traço muito rápido, muito leve, que ela precisa ser um pouquinho mais pressionada para conseguir reconhecer. Mas acho que isso acaba sendo uma questão de costume mesmo, porque o meu tipo de traço sendo mais leve, então eu preciso me adaptar um pouquinho. Eu acho que é uma coisa que dá para tirar assim de letra com um tempinho, só acostumando mesmo com a sensibilidade da tablet. Mas se essa for a sua primeira tablet, eu acho que vocês vão ter menos problemas que eu, que estou migrando de outra, né? Outra coisa que o pessoal analisa muito, né, é o efeito parallaxe, que quando você desenha na tela, aonde a caneta está apontando e aonde o cursor está aparecendo em si, né, quando você calibra a caneta fica ok, mas quando eu inclino ela, vocês podem ver que agora está direitinho, só que quando eu inclino a caneta, ela muda aonde está o cursor. Eu não sei se isso é por causa da função de inclinação dela, mas acaba atrapalhando um pouquinho isso daí. Se você mudar a posição da mão, o cursor vai levemente para outro lugar. Então é um ponto negativo. Não sei se eles conseguem arrumar isso com atualizações, mas é algo a questionar. Bom, agora enquanto eu desenho um pouquinho ali, eu vou falar como foi para receber essa tablet, né? Que eu ganhei o concurso e eles não conseguiam enviar aqui para o Brasil. Então eu enviei para uma amiga minha nos Estados Unidos e eles enviaram no dia 8 de março e no dia 11 chegou lá, sendo que eles enviaram no dia 8, uma sexta-feira. Olha para vocês verem, né? Chegou em 3 dias praticamente, 3, 4. E chegou lá sem nem precisar nem pagar nenhuma taxa, nenhum imposto, nem coisa nenhuma. Chegou, ela já poderia estar usando a tablet, mas ela foi, né, enviar para mim a tablet no dia 15 de março e a tablet chegou aqui no Brasil no dia 19. Só que esse frete que ela enviou, em teoria, era para chegar em minhas mãos, né, de 6 a 10 dias úteis, mas estava enviando para o Brasil, né? A tablet chegou aqui no Brasil no dia 29, só que só depois de muita enrolação eu recebi a tablet no dia 2 de abril, assim, precisando isso porque eu corri atrás de tudo bem rápido, né, para poder receber, pagando o posto e tudo mais, tudo certinho. Só que essa brincadeira toda me custou caro, né? Para ela enviar a tablet para mim dos Estados Unidos, me custou $120 pelo tamanho e peso. E o imposto aqui me custou cerca de $80, uns R$350. No final das contas eu gastei uns R$800 em um prêmio que eu ganhei, né? Obrigado Brasil por ser tão bom assim, né? A empresa não envia para o Brasil por causa de taxas mesmo. Eu acredito que tem alguma coisa a ver até com a transportadora deles lá. Só que de qualquer forma acaba dificultando, né, o nosso lado. No site da XP Pen vocês podem ver aqui
os produtos, podem até comprar por lá, mas é aquela coisa, né? Eles não enviam para o Brasil. Só que no site oficial vocês conseguem achar por um preço muito bom. Até se vocês conseguirem não, né? Fazendo o cadastro no site, vocês têm 15% de desconto, ou seja, sai por menos de $400 a tablet. Só que, né? Como vocês podem ver na lista, não temos o Brasil ali. Eles têm uma loja também no AliExpress oficial deles, né? Só que lá o preço é um pouquinho diferente, assim, vocês vão ver logo em seguida que eu vou encontrar aqui, mas vocês têm todas as opções de tablets que tem lá no site oficial. Clicando no modelo que eu ganhei no concurso aqui, vocês podem ver que o preço é um pouquinho superior, né? $630 nesse momento que eu estou fazendo a gravação. Eles oferecem o envio para o Brasil, eu não sei se está incluindo um frete diferente, só que pelo que mostra ali no site, tá o frete padrão do AliExpress, que é o de 40 a 60 dias, ou seja, o tablet ia demorar um pouquinho para chegar. Mesmo fazendo essa conversão, né, eles dão um valor muito alto. Tem outras pessoas que vendem, eu não sei se são oficiais ou não, mas vocês verem acaba achando com um valor bem reduzido. Esse outro que eu estou mostrando aí oferece até outra opção de envio e está por $470. Se você converter isso para real, acaba sendo um valor bem mais em conta, eu diria, né? Só que eu não sei, eu tentei confirmar isso com o suporte da XP-Pen, só que por enquanto eu ainda não tive nenhuma resposta. Agora, para concluir aqui o vídeo, eu achei a tablet bem bacana, a qualidade da tela é muito boa, a qualidade da caneta também, eu não sou muito chato em relação a essas coisas, mas acho que ela tem um preço muito bom para quem está começando, em comparação com a Wacom, né, que o modelo equivalente dela custa cerca de R$5.500 hoje em dia na Wacom Store, e se você for ver isso em dólares, acaba sendo mais de $1.400, então é uma boa se você não quer gastar muito dinheiro e quer uma tablet de qualidade, assim. Eu não sei em relação à durabilidade, né, mas eu achei a qualidade dela como um todo muito boa. Então, realmente acho que é uma tablet legal para quem está começando e quer investir um pouquinho mais de dinheiro, né? Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse review, assim, só rapidinho, né? Só para introduzir um pouco e agradecer, né? Essa oportunidade que eu acabei tendo, apesar de ter que pagar por ela. Então, eu gostei bastante. A tablet é bem legal e acho que se vocês gostarem desse tipo de vídeo aqui, talvez eles mandem mais tablet para mim testar, mas aí eu vou ficar sem dinheiro porque eu vou ter que pagar tudo. Mas foi divertido, gente. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui e um grande abraço. Falou!